aqui também é uma vergonha. A gente fica tímida, mas meu coração está aberto para poder passar uma mensagem para vocês que me veio. Eu fui convidada, né, para fazer a palestra e eu tinha pensado num tema. Há 15 dias eu estava com esse tema na cabeça. Estava trabalhando ele, lendo, estudando. E aí ontem tirei o cochilo da tarde, era meio-dia, eu almocei, e aí quando eu acordei me veio esse tema. Eu pensei, caramba, eu passei 15 dias trabalhando no tema, mas quem manda é Deus, a espiritualidade. E o tema que eu trouxe hoje, que me veio de trazer, com licença, gente, sobre as nossas águas paradas. E eu pensei nessa frase como uma metáfora para falar sobre as nossas mágoas, né? Que mágoa é uma palavra tão forte. E eu fiz senti fazer essa brincadeira, essa licença poética, as nossas águas paradas, né? E é muito importante a gente falar sobre as nossas mágoas, sobre as nossas águas que estão represadas dentro da gente, que muitas vezes a gente não consegue soltar. E quando eu penso em trazer esse tema, quando eu sinto de trazer esse tema, não é com olhar de julgamento para as mágoas que a gente tem, mas é com olhar de amor, né? Por que eu tenho essa mágoa? Por que eu estou represando essa água, né? E aí eu fui buscar o Evangelho como base para poder trazer esse tema. E aí me veio bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Capítulo 10. E aí o item é o sacrifício mais agradável a Deus. E começa com uma passagem bíblica, né? Mateus capítulo 5, do versículo 23 e 24, que Jesus disse, né? Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois retorna para apresentar a tua oferta. E aí, continuando no texto, somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava confirmar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Somente então a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através dessas palavras. Deixa a tua oferenda ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. E quando eu li isso, eu pude refletir quantas vezes a gente faz uma oração a Deus e esquece de resolver esses conflitos internos que a gente tem. E muitas vezes as nossas preces não são atendidas como a gente gostaria, porque Deus está convidando a gente a olhar para as nossas águas paradas, né? Para as nossas águas represadas. Então todos nós aqui em algum momento já sentiu alguma mágoa, já foi magoado, e muitas vezes a gente fica com essa emoção emperrada, né? Como se fosse uma trava. E tem gente que fala, minha vida está parada, minha vida está travada, não tô sendo próspero na minha vida. Por que será que muitas vezes a gente não está sendo próspero na nossa vida? Será se porque a gente está com algum problema, alguma questão não resolvida, seja com a família, seja com um amigo, seja com um colega de trabalho? Quantas questões a gente tem às vezes com familiares, né? Com pai e com mãe, que muitas vezes não foram como a gente idealizou. E a gente carrega essas mágoas, passa pela infância, tem uma infância que muitas vezes pela ótica foi difícil, foi desafiadora, foi dolorosa, cresce e carrega isso dentro de si. Quantas mágoas a gente tem disso? Mas meu pai poderia ter feito isso, minha mãe poderia ter feito aquilo. Na nossa perspectiva poderia, mas na nossa realidade não. Foi como foi. E a gente, enquanto adulto, precisa lidar com essas emoções que ficaram ali atrás não resolvidas, né? E a responsabilidade nossa. Ou às vezes num relacionamento, né? Você idealiza a pessoa, você sonha com ela, e você tem um relacionamento e você vê que a pessoa é completamente diferente daquilo que você idealizou, e aí você se magoa, você se frustra, você se sente ofendido. E na realidade, essas pessoas, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, são personagens, né? São pessoas que Deus permite, que a gente as pediu para que a gente tivesse experiência com essas pessoas, para a gente resolver as nossas próprias dores. E muitas vezes nesse véu do esquecimento da reencarnação a gente esquece isso.
Às vezes o nosso maior algoz de hoje, a gente foi algoz dele em outrora, né? E nessa vida a gente está respondendo pelas leis de causas e efeitos. É muito complexo a gente aceitar isso, a gente entender como que aquela pessoa que me fez tão mal, um dia eu fiz mal a ela. Como? Pode ser que não necessariamente a ela, mas alguma lei divina em algum momento a gente deve ter ferido. O nosso sofrimento nunca é à toa. É uma exigência de amadurecimento a gente chegar nesse ponto. Porque hoje, na minha percepção, né, com 28 anos de idade, o outro, ele não é culpado de nada. Por mais que ele tenha feito o maior mal na nossa vida, ele foi um convite, ele foi um mestre. E reconhecer isso é um processo de amadurecimento muito profundo, doloroso, porque você vai ter que enfrentar suas sombras, né? O Jung, ele fala que, o professor Jung, né, um dos grandes psiquiatras da história da humanidade, ele tem uma frase que é muito simbólica, que ele fala assim: a gente não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tendo consciência da nossa própria escuridão. Então, quando a gente mergulha na nossa escuridão, a gente consegue reconhecer essas emoções que estão travadas. E as emoções, muitas vezes, que estão travadas, isso a psicologia explica, viram a psicossoma. Uma doença, um mal-estar, uma ansiedade. E a gente muitas vezes está passando por uns processos e não entende por quê. Mas a gente precisa mergulhar no nosso interior, se questionar, por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente descobre ali uma emoção que não foi validada, uma atenção que a gente não recebeu, um amor que a gente não recebeu e que a gente idealizou, que a gente gostaria. E a gente vai carregando essas águas paradas dentro da gente, né? E esse momento de transição planetária é um convite de Deus, né? A vida tem convidado, e acho que se todo mundo observar isso, a gente tem passado por dias emocionais desafiadores, né? A ansiedade está cada vez mais crescente, a depressão, enfim, as diversas doenças da mente, né? E se olhar por um olhar espiritual, isso é um convite para que a gente melhore, para que a gente se cure. Essa tristeza que está vindo na nossa alma é uma oportunidade que a gente tem da gente curar aquilo que está lá há muito tempo atrás estagnado. A gente precisa deixar fluir tudo isso, né? A vida tem convidado a gente a deixar fluir. É muito complexo esse processo do perdão, né? Porque às vezes você está completamente ferido. Mas a maior liberdade do ser humano é essa, é você libertar. É você compreender que o outro, ele fez o que ele era capaz de fazer. Ah, mas ele poderia ter feito isso. Não, ele não poderia. Ele fez o que o nível de consciência dele dava conta de fazer. E agora é sua responsabilidade lidar com isso, aceitar que o outro muitas vezes não vai ser como a gente quer. A gente idealiza muito, né, as pessoas, as relações, o trabalho. E na vida real você vê que é bem diferente, nossos sonhos e a realidade. E a realidade é nossa mestra, porque Deus está convidando a gente a ser indulgente, a ser amoroso, a ser caridoso, a ser compreensivo. E quando a gente passa a ter noção de todas essas dificuldades que a vida na Terra implica, a gente passa a olhar o outro com mais amor. Hoje eu estava preparando a palestra, eu tive uns conflitos com a minha mãe essa semana, né? E veio várias questões para eu olhar que eu não estava querendo enxergar. E aí hoje, na hora que eu estava preparando a palestra, me veio assim um pensamento de que ela está dando o melhor dela. Olha que coisa mais bonita, como você está dando o seu. E está tudo bem. Olha para ela como você olha para você. Às vezes as dificuldades que você está tendo como ser humano, ela também está. O teu vizinho também está. O teu amigo também está. O teu companheiro também está. A gente esquece às vezes isso, né? A gente está, entre aspas, num campo de batalha, né? E está todo mundo tentando lidar com as suas questões, está todo mundo tentando lidar com as suas frustrações. E é muito interessante a mente humana, isso segundo a psicologia, que a formação do nosso ego, né? Ele sempre, para ele tentar se esquivar, isso é um ego que não está buscando se autoconhecer, né? Ele tem uma tendência a projetar, isso a gente naturalmente projeta, as frustrações. Como eu sou professora, eu observo às vezes as crianças, que quando uma criança está apresentando um conflito na escola, ela não está com problema com o aluno, ela não está cometendo bullying com outra criança, ela está trazendo um conflito de casa, e esse conflito que ela está trazendo, ela está projetando um ambiente. E a gente adulto faz isso também. Então às vezes a gente está com uma questão não resolvida, uma pessoa vai falar com você, você responde ela com ignorância. No trânsito, por exemplo, você está lá dirigindo, alguém passa você, você fala, vai se catar, você está projetando uma frustração sua.
não é o cara que te cortou, porque se você está em paz de espírito, você fala, vai com Deus, que Deus abençoe, né, que não atropele ninguém, não vai estragar o teu dia. Mas se você não está bem consigo mesmo, você vai fazer que nem as crianças na escola, vai projetar essa frustração em alguém, na esposa, no marido, nos filhos. E a gente que tem filhos sabe que é muito fácil projetar nossas frustrações nos filhos, né? Às vezes a gente não quer gritar com a criança e você dá um gritão e você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você está ali no seu processo interno, que muitas vezes está complexo, e você não consegue olhar para ele e o teu filho é teu espelho. Então, o dia que a criança está mais difícil, que seu filho está apresentando a maior dificuldade, olha para aquela criança como um espelho. Não pensa, meu filho está com problema. Não, pensa assim, eu estou com problema, não é meu filho. Ele está me convidando a olhar para dentro. E através disso você vai reconhecer o que a criança precisa. Isso é com os adultos também. Às vezes na nossa relação conjugal, o marido às vezes fala grosso e você fala grosso com o marido, aí vira aquela loucura, porque cada um está vivendo um drama pessoal que não consegue resolver por N questões e aí acaba projetando, né? E aqui, nesse mesmo capítulo do Evangelho, embaixo, tem aqui o cisco e a trave no olho, né? Que quando Jesus fala que por que vês um cisco no olho de teu irmão? Tu que não enxergas uma trava no teu olho. Ou como diz a teu irmão, deixa-me tirar um cisco de teu olho, tu que tens uma trave no teu hipócrita. Primeiramente, tira de teu olho, então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Às vezes a maior dificuldade está na gente, não está no outro. O outro está sendo um convite para que a gente possa olhar para dentro. Não é fácil esse processo, né? Que eu falo parece que é fácil, mas na vida real a gente vê que não é, né? Porque a nossa mente, ela tem essa... É a da natureza da mente humana a projeção, né? Mas se cada vez mais que a gente captar que a gente está num duelo com outra pessoa e você perceber que você está projetando uma frustração sua, você vai olhar para dentro. Você vai pensar, caramba, por que eu estou assim? Por que essa pessoa está me fazendo tão mal? Por que eu estou tão incomodado com essa presença? O que essa pessoa está espelhando meu? Não é um exercício que a gente vai conseguir da noite para o dia, mas é importante da gente fazer. Até porque a gente precisa se libertar das nossas mágoas, das nossas emoções travadas, das coisas que estão ali, emperradas há muito tempo. Às vezes você quer resolver uma questão e você não consegue, pedir um pedido de desculpa. Eu estava ali com o olho fechado, fazendo a oração, e aí me veio uma questão que eu preciso resolver. Eu falei, eu vou ali palestrar, mas eu tenho que resolver essa questão. Porque Deus, quando você abrir seu coração para Deus, Ele vai te mostrar a realidade como é. Deus vai sempre mostrar a realidade como é se a gente abrir o nosso coração. Agora, se a gente ficar sempre naquele papel de vítima, tudo dá errado, aquela pessoa me magoou, ele não presta, você se fecha para o universo, você se fecha para as belezas da vida, você se fecha para a transformação. E quando você consegue abrir esse olho, falar, Deus, me ajuda a enxergar a realidade tal qual é, sem ilusões, sem máscaras, sem projeções, sem infantilidades minhas. A gente carrega uma criança interior, né? Eu falei isso uma vez numa palestra aqui. Do 0 aos 7 anos é a fase decisiva da formação da personalidade do ego humano. Do 0 aos 7. Isso segundo a psicanálise, segundo a psicologia analítica, a antroposofia, que são ciências que estudam a mente, o espírito humano, né? E a infância. Do 0 aos 7 é a formação do nosso ego. Então, aquela infância que você teve do 0 aos 7 vai ficar aqui em você para sempre. Então, se você viveu num lar conturbado, se você viu muita traição dos seus pais, ou briga, ou você não foi validado nas suas emoções, você vai carregar essa criança com você pelo resto da sua vida. E aí até a gente vai uma hora, essa criança não vai ser mais responsabilidade do papai e da mamãe, porque o papai e a mamãe vai mandar você para o mundo. Essa criança passa a ser responsabilidade nossa. Então, às vezes você pensa assim, nossa, mas como assim uma criança interior? A gente tem, ela está aqui dentro, a criança que a gente foi um dia. E essa criança, muitas vezes, é ela que vê o ambiente distorcido. Seja porque ela não foi validada na infância, seja porque ela não recebeu amor na infância, ou seja porque ela foi até mimada demais. Tem pessoas que acham que o mundo gira em torno delas, né? Que é tudo para elas. Porque às vezes isso veio da infância. Na infância ela teve tanta abundância, né? Não passou por nenhuma situação de escassez, que ela acha que o mundo tem que girar em torno dela. E a gente vai vivendo assim, até a gente tomar consciência disso. De que o que a gente foi está aqui dentro, mas a gente pode transformar através do que a gente é agora. A gente pode falar para não permito mais viver assim, achando que o mundo me deve alguma coisa. Né? Às vezes eu tenho uma sensação de que o mundo me deve. Não, a vida não deve nada para nós. Muito pelo contrário, a gente que está aqui, a gente pediu para reencarnar, gente. Vocês acreditam nisso? A gente pediu para reencarnar, para vir na cova dos leões.
quero ir para a terra, aquele mundo de provas e expiações. Viemos, confiantes ou não, mas a gente veio. Foi pedido nosso, ninguém obrigou a gente a descer aqui. A gente veio para cá. Hoje a gente não lembra, né? Porque a gente passa pelo processo do esquecimento. Mas a gente tinha consciência do que poderia acontecer aqui. E a gente mesmo assim veio. A gente teve coragem de vir. E a gente traz questões de vidas passadas, né? Já que a gente é seres reencarnantes. E essas questões estão se desdobrando na nossa vida atual, que é uma oportunidade da gente curar, da gente transformar. Às vezes aquela pessoa que você mais detesta, que está aí no seu caminho, Deus está convidando você a se curar com essa pessoa, a resolver aquela contenda que ficou lá atrás. E é uma escolha isso. É aí que a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é só escolher que roupa eu vou usar, se eu vou tomar cerveja hoje ou não. O nosso livre-arbítrio é sobre como a gente vai viver a nossa vida. Eu vou continuar nesse lugar de sofrimento, nesse lugar onde eu não me conheço, onde eu não me escuto, ou eu vou partir para um lugar de amor, de autocompreensão, de autocompaixão. Gente, quando a gente começa a estudar com humildade, você começa a lidar melhor com o outro. É uma coisa fantástica, assim. Tem dias que a gente consegue, né? Tem dias que não. Mas quando você começa a ser paciente com você mesmo, entender todos os seus complexos, né? Sua complexidade humana, você começa a reconhecer que o outro também tem uma complexidade, que ele também tem um desafio. E aí fica mais fácil a gente perdoar os que nos ferem, os que nos magoam. E a gente pedir perdão aos que a gente fere, aos que a gente magoa. E a gente esquece isso, a gente também magoa as outras pessoas. Às vezes a pessoa vem te dar um bom dia feliz, sorrindo, e você fala, bom dia. Imagina o balde de geografia que você jogou na pessoa. Se a pessoa for muito forte espiritualmente, ela vai falar, isso aí tá mal amado. Mas e se ela não for, ela vai ficar sentida. Tudo bem que é a responsabilidade dela, o sentimento dela, né? Que ela sente. Mas é a energia que você mandou, que você criou, é responsabilidade sua. Então, às vezes a gente tá, né, o filho às vezes vem pedir um carinho, você fala, não, estou trabalhando agora. E aquela criança fica lá no cantinho. Ela queria um colo só, um beijo, um abraço. E essas coisas vão perpetuando na nossa vida e vai virando um drama humano, e quando a gente vê, a gente está sufocado sem entender o que está acontecendo. Porque a gente precisa parar e analisar a nossa vida, a gente precisa escutar os nossos sentimentos, é importante fazer isso. Às vezes está com alguma situação não resolvida, vai dormir, faz aquela oração antes de dormir. Você sentiu que tem alguma questão ali não resolvida? Pede ajuda para Deus. Deus, me ajuda a resolver essa questão. Me ajuda, me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá força para resolver essa questão, para desemperrar essa porta. E Deus vai dar, gente. Só que a gente precisa ser humilde para reconhecer isso. A gente precisa sair do lugar de vítima, de eu sou o sofredor do mundo. Não é, todo mundo é um sofredor do mundo. Se você for escutar a história pessoal de cada um, você vai falar, ih, todo mundo tem problema, todo mundo está passando por uma situação desafiadora. E a gente precisa se esforçar para reconhecer os desafios que a gente vive enquanto ser humano encarnado, enquanto espírito encarnado sendo humano, e reconhecer o outro também, né? Essa é a grande batalha, é aí que a gente aprende o amor. A gente não aprende amor só na paz e no amor, a gente aprende amor também nos desafios, na dificuldade. Às vezes você tem uma empresa e seus funcionários não trabalham como você gostaria, um falta, e aquela bagunça, aquela desordem. Como que eu posso resolver isso, meu Deus do céu? Deus vai te dar sabedoria. Ele vai, porque você abriu o seu coração. Eu tive várias questões com meu filho, que está com 5 anos agora. Eu falo para vocês que quando eu reconheci que tinha uma coisa errada, falei, tem alguma coisa errada, a maternidade não é esse sufoco, não é esse sufoco. Eu botei isso na minha cabeça, falei, não, Deus não me botou no mundo para ser mãe e ficar sofrendo desse jeito, não faz sentido isso. Sentei e falei, Deus, me ajuda, o que eu faço para conseguir fluir na maternidade, para conseguir dar o que o meu filho precisa. Começou a vir, intuição, estuda isso, estuda aquilo, repara isso, repara aquilo. E foi indo. Tem dias que eu acerto? Tem dias que eu não acerto. E aí Deus me convida o quê? A me perdoar, a reconhecer que eu sou falha, a reconhecer que eu não sou perfeita. Às vezes a gente não está magoado com ninguém, né? Mas a gente está magoado com a gente mesmo, a gente se culpa, se açoita. Ai, porque eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Não, às vezes não poderia. Esse é você. Essa é você. Aceita quem você é e a partir disso você trabalha, você transforma. Sem ilusões, sem idealizações. Ai, talvez eu pudesse ser mais isso. Não. O que você é? É importante o que você é. Deus reconhece as nossas qualidades, as nossas imperfeições. Porque a gente tem tanta dificuldade de reconhecer as nossas imperfeições.
né? Porque, que sistema mental a gente criou, né, nessa história humana de não reconhecer as nossas imperfeições, né? A sociedade cobra que a gente seja super-homens e super-mulheres. Isso não existe. Somos seres em evolução e aprendizagem, né? E a gente vai errar, a gente vai falhar. Mas a gente vai ter humildade também para reconhecer o erro e para mudar a nossa história. Essa é a beleza da vida. Tem vezes que eu penso, caramba, nossa, eu passei 15 dias de boa, sem brigar, tranquila. Aí eu penso esse pensamento. No outro dia eu já começo a brigar, já começo a xingar. Eu falo, meu Deus, como que pode? 15 dias evoluindo, um dia andei tudo para trás. Aí você vai lá fazer todo o exercício de novo. De auto-perdão, de amor, de compreensão e de aceitação. Perdão é aceitação das coisas como são. Perdão não é, eu perdoo. Não, eu aceito o que me aconteceu. Eu aceito que eu não tive um relacionamento feliz, ou que eu e minha mãe a gente tem briga, ou que isso. Eu aceito. E tá tudo bem, a partir daqui eu transformo, eu mudo, porque eu aceito. A gente não pode viver fugindo das nossas dores. E, gente, isso é um assunto sério, né? Muitas vezes a gente foge das nossas dores. Seja comendo demais, no celular demais, vendo TV demais, bebendo demais, fazendo coisas em excesso, né? E tudo ali em excesso, tudo. A psicanálise fala que a gente passa pela fase oral, do 0 aos 2 anos, quando a criança ela experiencia o mundo pela boca, então ela sente prazer pela boca. Então você vê um bebezinho recém-nascido, eu agora que estou grávida, né? Logo mais vou ver isso, eles estão sempre buscando o peito da mãe, né? Estão sempre buscando essa satisfação, esse prazer. E aí a criança vai crescendo, 2, 3, 4 meses, vai pegando as coisas e vai colocando na boca. Observa uma criança ansiosa, com 5, 6 anos, ela fica mordendo lápis, ou ela come a unha. Porque ela está tentando ali retomar isso inconsciente, num processo inconsciente, ao que ela viveu ali naquele 0 aos 2, ela sentia prazer pela boca. A gente vira adulto, tá assim. Às vezes comendo demais, bebe demais, fuma demais, fala demais. Isso também é uma fuga que a gente tem de se ver, de se autoconhecer, de silenciar. É quando você silencia, você consegue observar o que está acontecendo comigo. E a gente está fugindo da gente, né? Tem horas que eu estou do celular bem assim, ó. E fico. Aí do nada me vem uma coisa, o que você está fazendo? Não tá no foco, não está buscando nada, está fugindo ali. Às vezes do tédio, às vezes da insatisfação, às vezes de uma questão não resolvida que ficou. Eu percebo, eu vim estudando, que às vezes quando eu não consigo fazer algo que eu gostaria, não consigo, às vezes, ser paciente, amorosa com meu filho como eu gostaria, ou me comunicar melhor com a minha mãe, ou com o meu companheiro, ou enfim, eu percebo que eu começo a fugir da realidade, para eu não lidar com aquela frustração, com aquela incapacidade. E todos nós, se a gente observar, a gente tem uma fuga. Até na novela, em excesso, é uma fuga. Eu assistir uma novelona para não pensar na vida. Tudo bem, às vezes pode, mas com equilíbrio, né? Não a gente se desequilibrar e viver nisso, nessa matrix, né? Fugindo da realidade. Porque a nossa realidade está aqui dentro. E quando você consegue, no esforço humano, de silenciar e falar o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, se questionar, por que eu estou desse jeito, meu Deus, o que não está resolvido? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, né? Às vezes fica pensando, nossa, não estou legal, mas que sentimento é esse que eu não consigo dar nome? Se questiona, mas se questiona num lugar de, isso eu tenho entendido, né? Num lugar de amorosidade, não de julgamento, porque a gente também está aprendendo. E você escutar suas emoções, você vai conseguir conversar, se comunicar e vai conseguir resolver essas questões. Agora, se a gente ficar a vida inteira fugindo da nossa realidade, da nossa dor, da nossa frustração, a vida vai passar, o nosso plano reencarnatório vai acabar, a gente vai desencarnar e a gente vai chegar e vai pensar, caramba, eu não me conheci, eu não mergulhei no meu interior, no meu universo. E, gente, a gente é muito fácil a gente viver para fora, né? Observar a vida dos outros, das celebridades, dos famosos, do vizinho, da mãe, do pai, do irmão, do marido. Mas e a gente? A maior viagem é para dentro. Quando você fecha o olho, mesmo que você veja as coisas mais feias, os monstros mais feios, mas está dentro de você. Olha, pode ser que doa no momento inicial, mas a dor, ela é o começo de uma cura. Porque tem pessoas que estão tão entorpecidas que nem dor sente, olha isso. Hoje, o que a psicanálise fala, né, que eu tenho estudado bastante?
que a angústia, quando você está angustiado, é porque você está saudável. Porque você está sentindo um desconforto. E a partir disso você pode mudar. Você pode se transformar. Nossa, eu não estou nem, por exemplo, assim, quando a gente come algo que não cai bem no estômago. Você sentiu aquele desconforto. Nossa, eu comi isso e não me fez bem. Então eu não vou comer mais, né? Seria o ideal. Sei lá, comi muita fritura, meu estômago ficou muito ácido, não está legal. Então eu vou evitar comer fritura. Os nossos sentimentos é a mesma coisa, né? E a psicanálise fala disso, que quando você sente angústia, é porque você está vivo. Estou sentindo uma angústia, estou sentindo algo que não é bom, eu vou buscar curar isso, vou buscar entender isso. Agora, quando você não sente nada, você não está sentindo angústia, não está sentindo felicidade, não está sentindo nada, você não está bem, você está entorpecido, porque a vida ela é viva. Que nem quando você entra num chuveiro gelado, o que acontece? O corpo vibra, porque o corpo está vivo, ele sente. Então, quanto mais a gente lidar com essas emoções desconfortáveis, mais a gente vai se autoconhecer e vai chegar perto da nossa luz, do nosso ser divino que está aqui dentro. É um processo isso, né? Eu falo, mas eu sei que vivendo isso no dia a dia é um processo, é um dia de cada vez. Né? Não é todo dia que você vai ter uma frustração, você vai sentar, estou frustrado, eu gostaria que fosse... Não é, a gente, às vezes, no dia a dia você não consegue fazer isso. Mas se a gente se esforçar, pelo menos em um momento do nosso dia, 5 minutinhos que seja, para se questionar como foi o meu dia hoje, o que aconteceu, o que eu posso melhorar, o que eu não consegui melhorar. Santo Agostinho fala isso no Evangelho, né? Que antes de dormir a gente precisa interrogar a nossa consciência, saber como que foi, o que a gente pode melhorar. Isso é auto-amor, isso é carinho. Carinho a gente... Não é carinho você fugir de você. Não é carinho. Carinho é você olhar para você como você é. Caramba, mas sou uma pessoa tão rancorosa. Tudo bem, você já reconheceu que você é rancoroso, um ponto positivo. Então vamos lá corrigir isso. Como que eu vou corrigir isso? Vou fazer oração, vou buscar a casa espírita, vou fazer terapia. O que eu vou fazer? Deus vai te inspirar, seu anjo guardião vai te inspirar. Mas é importante que a gente busque ajuda para as nossas mágoas, para as nossas águas paradas, para que a nossa vida prospere. Eu não falo prosperar do financeiro, porque isso é bom também, claro, né? Nos é permitido, mas eu digo prosperar de ser feliz. Por mais que Jesus diga no Evangelho que a felicidade não é deste mundo, mas Deus trouxe a gente aqui na Terra para viver momentos felizes e a gente merece. A gente é merecedor. Você já parou para pensar que você é filho de Deus? Caramba, você é filho de Deus, você é uma criatura divina. A gente esquece disso. Às vezes a gente olha no espelho e fala, nossa, como você está feio hoje, como você está feia. Não, você é uma criatura divina. Você não se vê bem por causa das suas projeções, mas Deus vê você bem. Ele vê a sua beleza interior, Ele sabe quem você é. Então confia, a gente precisa confiar mais, lidar melhor com as nossas frustrações, buscar ajuda. Não consigo resolver um problema na minha vida, busca ajuda, pede alguém me ajuda, porque a gente está aqui para se ajudar. Está com algum problema? A gente sempre fala, vem aqui na casa, vem no estudo, conversa, pede ajuda para o irmão. Ah, não consigo resolver um conflito familiar. Vem aqui, conversa com alguém, ou busca uma terapia, ou vai fazer um exercício físico, faça alguma coisa por você. Porque, gente, ninguém vai fazer nada por nós, eu já entendi isso. Antes eu tinha uma frustração, uma esperança de que, sei lá, quem ia me salvar. Mas aí a gente vai ficando mais velho, né? Vai chegando os verões, você vai pensando, caramba, não, ninguém vai me salvar. Eu sou responsável pela minha vida. Ah, mas como assim? Você é responsável pela sua vida. Quando você desencarnar, Deus não vai ficar falando, Deus não, a espiritualidade vai ficar falando, foi ele, vai falar, foi você. Filha, filho, o que você fez com a sua vida? É essa a questão. A gente pensa que é o outro que tem que melhorar. Quem tem que melhorar é meu pai, quem tem que melhorar é minha mãe, quem tem que melhorar é meu marido. Não, quem tem que melhorar somos nós. Quando a gente muda, o mundo muda. Parece utópico, mas é verdade. Quando você está bem, você sai na rua, você encontra pessoas boas, você encontra alegria, você encontra... Observa o ambiente à tua volta. Se não está muito legal, você pensa, o que eu estou fazendo num ambiente que não é tão legal? Deve ser porque eu também não estou tão legal, né? Porque a gente é atração também. Nós vivemos num mundo de atração. Então, o importante de se autoconhecer é isso, é que você vai trazer qualidade de vida para a sua vida, você vai trazer compreensão melhor dos seus sentimentos, você vai lidar melhor com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho.
Isso a gente não vai conseguir da noite para o dia. Todo dia se esforçando um pouquinho, a gente vai conseguir. Né? Cada um no seu tempo, cada um no seu nível de consciência, cada um como pode. Porque às vezes a gente pensa, eu estou melhorando, então os outros têm que melhorar também. Não, vai melhorar quem quer e como que aceita a realidade. Né? Não é porque você está buscando a luz que o outro é obrigado a buscar a luz. Ele vai buscar a luz no tempo dele. Né? E está tudo certo, não tem problema. O mundo que a gente vive é um mundo de contraste, né? Luz e sombra, dia e noite, frio e calor. A gente vive num mundo de dualidade, né? E a gente é uma dualidade, a gente é luz e sombra. Todos nós temos um lado divino e maravilhoso e tem um lado que precisa ser lapidado. Um lado, né, um lado trevoso. Todo mundo tem suas trevas aqui, né? E a gente reconhecer essas trevas é importante. Porque quanto mais você reconhece as suas trevas, mais você se ilumina. E quanto mais você se ilumina, mais as suas trevas você ilumina. É um trabalho junto. A gente é a natureza, o sol e a lua. Observem como que é o dia de vocês, à noite, como que vocês ficam. Que convite a noite faz para a nossa reflexão? A gente esquece também que a gente é natureza, né? O dia ele convida a gente a trabalhar, a sair para fora, né? A lua não, a noite já convida você a se recolher, a olhar para dentro, a compreender os seus barulhos, as suas corujas, os seus grilos, porque a gente se desconectou, né, da natureza, do viver natureza. E aí a gente mistura, dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, vira uma bagunça, porque a gente não está entendendo nem o nosso relógio biológico, né, o nosso tempo da natureza. E tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, né? Tudo isso faz parte da gente curar as nossas sombras. Eu só ia perguntar, esse relógio está certo? Eu tô olhando, não sai do tempo. Mais 2 horas aqui. E aí, vocês me falam a hora que eu falo tudo. Tem uma parte aqui também do Evangelho, nesse mesmo capítulo, fica a recomendação para vocês lerem em casa. Eu achei esse capítulo, já li ele várias vezes, assim, fazendo Evangelho no lar, no estudo, mas foi hoje que eu consegui estudar ele mesmo, assim, e pensar, caramba, né? Jesus Cristo foi o maior terapeuta que teve na face da Terra, ele é maravilhoso. Porque cada coisa que ele disse, naquele tempo, há 2000 anos atrás, hoje você vê a ciência falando, a psicologia falando, a filosofia falando, N gurus falando. Você fala, caramba, olha como que as coisas estão conectadas, né? Como a gente está pronto agora. Posso dizer que há 2000 anos atrás a gente não entendesse o que Jesus falou. E hoje a gente está a caminho de tanta linha, compreendendo o que esse mestre falou, para que a gente seja feliz. Olha que coisa linda, né? Para que a gente ascenda, para que a gente evolua. Isso é maravilhoso, né? Falando assim é tudo lindo, mas a gente sabe que no dia a dia é batalha, né? E a gente tem que reconhecer que a gente é guerreiro. Porque está aqui na Terra, no momento de transição planetária, né? No momento de caminho à regeneração, a gente escolheu estar aqui, a gente é muito guerreiro, a gente é muito forte. Então a gente dá conta. Vem os BO, a gente dá conta. A gente dá conta, a gente precisa confiar. E aí Paulo de Tarso aqui, nesse mesmo capítulo, ele fala, né? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Perante ele não é possível fingir, através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de alvitamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Que coisa mais bonita, né? Então que a gente possa, né, perdoar a nossa história, perdoar a nossa infância, a nossa adolescência, perdoar os nossos traumas, as nossas frustrações, perdoar, aceitar a nossa história como ela é. Que a gente faça essa oração, Deus me ajude a aceitar a minha vida como ela é e a partir disso poder transformar, porque eu acredito. Né? Possa ser, eu não vou mudar o passado que eu tive, mas eu posso mudar o meu agora. A gente que é mãe e pai, por exemplo, recebi uma educação, né? A gente pode pensar que eu não concordo, meu pai e minha mãe eram muito bravos, blá blá blá. Então eu vou fazer diferente com o meu filho hoje. Né? Ou eu cresci num ambiente que meu pai e minha mãe brigavam muito, era um casal disfuncional, né? Hoje tem esse termo, disfuncional. Como se as pessoas funcionassem assim, né? Cresci vendo meu pai e minha mãe
comendo, brigando. Eu posso escolher continuar esse padrão, continuar levando isso para frente, ou eu posso escolher romper com isso. Ser o elo transformador do sistema familiar. Então, você vê, observa a família, minha família é toda bagunçada. Ao invés de você reclamar que a sua família é bagunçada, seja você o elo de transformação dessa família bagunçada. Passe para frente luz e reconheça que essa família bagunçada potencializou você a ser o que você é hoje. Quando eu entendi isso, né, eu fiz constelação familiar, busquei para entender algumas questões familiares que estavam muito na minha cabeça. Quando eu entendi que o meu pai e a minha mãe, eles foram a mola propulsora para eu ser o que eu sou hoje, para eu buscar o que eu busco hoje, eu falei, caramba, eu tenho que agradecer. Por mais, né, difícil que tenha sido, eles deram o melhor que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles podiam. E hoje eu sou o que eu sou graças ao meu pai e à minha mãe. E se eu posso escolher seguir as sombras que meus pais tinham, ou posso seguir a luz que meus pais tinham, porque aqui, por mais que a gente às vezes tenha um pai e uma mãe difícil, eles têm uma luz maravilhosa, né? Ele nos deu a vida, eles nos permitiu que a gente tivesse aqui. Ou a mesma coisa num relacionamento, né? O que aquele companheiro que eu tive me ensinou de bom? Será que ele só me ensinou coisa ruim? Será que ele não foi a ferramenta que Deus usou para que eu conhecesse o meu lado sombra, que por eras nas encarnações eu neguei? Porque tem pessoas que negam que tem sombra. Ah, eu não tenho isso não. Eu não minto. Não, eu não faço isso. Eu vou, a pessoa é perfeita. Eu não falo mal de ninguém. Quando você vê a pessoa tá falando mal dos outros, fala, opa. Será que aquela pessoa mais difícil que estava ali no seu caminho não foi um convite de Deus para que você acolhesse seu lado sombra, para que você percebesse o que você tem de doentio, que precisa ser curado? Porque o outro, ele é um presente, ele é o nosso mestre, é o nosso professor. E a gente precisa reconhecer isso. Porque se enquanto a gente viver apontando o dedo, ele não presta, vai ter 3 voltado pra gente. E você vai passar a sua vida inteira apontando o dedo. E não vai ter oportunidade de se conhecer. E conhecer aqui não é só conhecer o lado bom, o lado maravilhoso, é conhecer o lado ruim também, o lado invejoso, o lado egoísta, o lado brigando. E ter coragem para transformar esse lado. Pode ser que a gente vá desencarnar e não vai corrigir muita coisa, a gente vai precisar de outras vidas. Está tudo bem, né? O importante é a nossa intenção, o esforço que a gente põe no agora. Né? Percebi que eu tenho uma falhidade, percebi que eu tenho um defeito, graças a Deus eu percebi. Porque tem momentos da vida que você está fazendo coisa errada que você nem percebe. Né? E quando você percebe, é uma bênção. Porque você percebeu, você saiu daquele estado de inanimado, né? de pedra, e você passou a ser um ser que observa. Né? E observei que eu sou muito, muito cruel às vezes. Nossa, eu sou violento. Tem pessoas que são violentas e não reconhecem que são violentas. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? Vai ter compaixão, porque um dia elas vão perceber que elas são violentas. Né? Tem pessoas que precisam ser presas para perceberem que são violentas. Tem pessoas que precisam apanhar da polícia para perceber que são violentas. Às vezes a gente não, a gente ali fazendo uma oração, a gente percebe, nossa Deus, eu fui tão violenta hoje com meu filho, hoje eu gritei com minha mãe, hoje eu tratei meu funcionário mal, hoje eu não fui uma pessoa muito gentil como eu gostaria. Você está reconhecendo, esse é o ponto de mudança. A gente reconhecer e a partir disso a gente transformar. Que horas são? Está preocupada com o quê? Vai ficar aqui até meia-noite, filha. Não, é a programação, né? Tem muita coisa ainda? Não, olha só, 8h30. 8h30? Então chegamos no horário. Eu gostaria só de ler um conto sobre a mágoa para vocês que eu achei na Revista Espírita. E ele foi psicografado, só não lembro o nome do espírito, em 2012. Né? E ela conta assim, um conto sobre a mágoa. Em um vilarejo, um velho sábio pregava a seus discípulos a respeito do perdão das ofensas. Dizia ele, aquele público atento, que o sentimento de mágoa é um devorador de almas, e mantê-lo dentro de si seria assinar uma sentença de morte, uma morte muito lenta e muito dolorida. Então, um de seus discípulos interroga o mestre dizendo: Mestre, se esse sentimento é fatal e devora almas, como posso eu estar aqui ouvindo seus ensinamentos, se carrego comigo, em minha intimidade, esse ressentimento há tanto tempo? Pareço bem vivo, e assim estou. O mestre, com doçura, conhecendo o íntimo de seu discípulo e também a gravidade da questão, lhe respondeu: se alimentar essa fera e a ver crescer em teu seio, sabes que logo estará maior que tu.
Primeiro, ela irá minar as tuas forças para deixar-te impotente diante dela. Mas enquanto cresce, ela se disfarça em amor próprio e te adula. Assim sendo, não te dá contas de que ela te rouba a vitalidade. Por isso eu te digo, livra-te dela enquanto podes, e verás que um novo ser viverá, uma luz brilhará em teus olhos e serás mais feliz. Aí que eu te pedi, né? Pra gente apagar a luz, eu queria fazer uma oração com vocês que o Chico Xavier deixou aqui na Terra, né? Nosso amigo maravilhoso Chico Xavier. Olha, dá tempo? E aí, eu gostaria que todos fechassem os olhos, né, respirassem fundo. E que, nesse momento, o convite que eu faço é que vocês, se tiverem alguma questão não resolvida internamente, alguma mágoa, peça a Deus, peça a Jesus que coloque a mão sobre o coração de vocês. Se abra o coração. Fala, Deus, eu não quero mais carregar isso comigo. Porque a mágoa, ela adoece o magoado e não quem magoou. Quem magoou vai adoecer se ele tiver as questões dele. Ele vai responder as questões dele e a gente vai responder as nossas. E que essa energia positiva de luz, de perdão, de aceitação, de conexão, possa ser irradiada e chegar a essa pessoa que nos magoou, que nos feriu. Ou a nós mesmos que estamos feridos. Né? A gente usa essa energia de luz ao nosso favor e a favor do outro, do planeta. Porque o nosso maior inimigo também é o nosso irmão, também é o Filho de Deus, né? É o Filho pródigo, é o Filho que Deus espera. Então, peço também que escutem essa oração, porque foram palavras do nosso irmão Chico Xavier, esse mensageiro da luz, e que essas palavras penetrem o nosso ser, e que abram a nossa consciência para o amor maior. E a oração é assim: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste. E nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva felicita filhos de Deus, tanto quanto a nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós, ensina-nos a praticá-lo. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor. E que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim. Não me deixe entregue aos próprios impulsos. Que não me falte a alegria e o ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico, que a cada dia eu me torne digno da confiança dos espíritos amigos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com teu amor, como curaste outrora, os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados mentais. Cicatriza-nos as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixes sem o remédio da tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Através de nossas mãos, Senhor, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes e desconsolados, os que estejam pensando em morrer e aqueles que a todo instante temem sucumbir ao peso da cruz. Que tenhamos a palavra certa para encorajá-los e o sorriso amigo que incentive na luta todos que travamos contra as nossas próprias deficiências. Que em teu nome doemos o pão e o agasalho, remédio à esperança. Que onde estivermos sejamos um humilde traço da tua presença. Junto quanto se desesperam. Liberta-nos, Senhor, do jugo de tentação. Não nos consinta cair sob o assédio constante dos pensamentos infelizes. Que os espíritos que nos atormentam se compadeçam de nós e nos perdoem o mal que nós os tenha feito outrora.
Que assim seja, graças ao bom Deus, e assim seja.